Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula de número 13, onde nós vamos tratar sobre as orações dos santos e o altar de ouro. O nosso texto está em Levítico, capítulo 16, versículo 12 ao 13, e também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 ao 10. O nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 4, versículo 6. Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre o nosso altar de ouro, que é onde é depositado as nossas orações. Nós tínhamos três altares, ok? Isso aqui no tabernáculo de Moisés. O altar de sacrifício, o altar de ouro e a arca da aliança. Se nós fizermos aqui, nós teremos o que aqui? Primeiro véu, segundo véu. Eu tinha o lugar santo, esse aqui. Eu tinha o Santo dos Santos. E eu tenho aqui o átrio, a bacia, aqui a mesa, candeeiro, altar de incenso, próximo ao segundo véu e a arca da aliança. Amados irmãos, a nossa lição ela vai tratar, logo no título, as orações do santo no altar de ouro. Estamos falando de orações, estamos falando do altar aonde o anjo de Deus, hoje na igreja, Deus envia o seu anjo, colhe as orações, leva para o trono, onde Apocalipse capítulo 8, nós temos como é trabalhado de uma forma de movimento. Porque, na verdade, a gente pensa logo que Deus vai resolver as nossas orações. A gente pensa logo que Deus vai responder logo chegando às nossas orações. Nós vamos aprender hoje que aquilo que nós fazemos, que é o incenso, a nossa adoração com oração, glória a Deus, aleluia, aqui na terra, isso são incensos que são fabricados por nós. Somente nós, na terra, produzimos aquilo que Deus não produz, que é o incenso, adoração, oração. Então, meus irmãos, partindo para os três altares, altar de bronze, altar de ouro e altar da presença de Deus, que era a arca, onde tinha o propiciatório. Então, brasas. Nós tínhamos o sumo sacerdote, que ele pegava as brasas e com a mão levava o punhado do incenso. E as brasas iam no incensário. Quando ele vinha até o altar de ouro ou o altar de incenso, próximo ao segundo véu, ele colocava aqui as suas brasas, que tirava do altar de sacrifício, e colocava no altar de ouro, chamado altar de incenso, e aqui era queimado o incenso aromático, que ele levava nos seus punhos. Com isso, se fazia fumaça. Para que essa fumaça, irmãos? Porque essa fumaça invadiria o lugar santo dos santos, onde Deus apresentaria ao sumo sacerdote. É verdade que é preciso que o homem desapareça, porque a fumaça vai fazer com que Deus não veja a carne humana, o próprio homem. Deus tem que aparecer, porque João Batista, quando estava na terra, quando ele ia apresentar Jesus, ele disse o seguinte: que ele cresça e eu diminua. Então a fumaça no lugar santo dos santos fazia com que o homem diminuísse e Deus aparecesse. Essa região é uma região escura e só Deus podia brilhar.
Só Deus podia se manifestar com a sua glória, com seu poder. Então, com isso, nós podemos ver, logo no textual, explicando aqui, precisamos ousadia, através do sangue, adentrar no Santíssimo Lugar. Então, meus irmãos, a ousadia faz com que nós voltamos de volta para o nosso lugar, Éden. Por quê? Porque no Éden Deus vinha todas as tardes na viração do dia e vinha buscar incenso. Adão adorava Deus e ali produzia uma oração, uma adoração, e Deus levava toda a tarde aquilo que era devido ao Senhor nosso Deus. Com isso, meus amados irmãos, nós temos as orações nos homens desde Adão, passando por Enos, um dos seus filhos, que diz a Bíblia que ele começou a invocar o nome do Senhor. O que é isso? Os homens produzindo incenso. Em toda a história bíblica, Deus procurava homens que o adorassem em espírito e em verdade. Até mesmo na terra, quando a presença de Deus já encarnado na pessoa de Jesus, Jesus disse: meu Pai procura quem fabrica incenso. Procura quem adora, procura quem o busca em espírito e em verdade. Deus tem um altar de incenso e originalmente no céu esse altar de incenso existe. Então eu tenho uma plataforma aonde Deus tem um trono, Apocalipse capítulo 8, Apocalipse 8, e aqui na frente do trono tem um altar de incenso, onde nós temos o trabalhar dos anjos recolhendo os incensos na terra e elevando até Deus para ser colocado no altar de incenso. Então, meus irmãos, o altar de incenso existe no céu, mas Deus procura incenso, Deus não fabrica incenso. Então, em toda a história, Deus vem procurando esses incensos na vida dos homens. Há momentos na história que o incenso estava muito pouco. Na história da Idade Média, onde só os reis tinham as Bíblias escondidas e que ninguém tinha acesso. Há um período de Malaquias a Mateus, um período de 400 anos, onde só se cumpre as profecias de Daniel. Com isso, muito pouco incenso se produzia nesse tempo. Por isso que Jesus disse: o Pai procura a quem o adore em espírito e em verdade. Amados irmãos, a importância da produção do incenso. Temos ousadia, porque esse é o caminho de volta. Esse é o caminho de volta. Por quê? Porque o incenso ele vinha para o altar de incenso e depois ele entrava o sacerdote com o seu incensário e já com a fumaça invadindo o lugar santo dos santos. Deus apresentava-se aqui na Arca da Aliança. Amados irmãos, a importância que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, que nós vamos ver na nossa lição, que ele vê o altar de incenso no lugar santo dos santos. Isto é, esse lugar aqui, deixa eu desenhar para esse lado aqui, ó. O lugar santo dos santos, de acordo com Hebreus 9, Hebreus capítulo 9, vocês vão ver que tem o altar de incenso junto com a arca. Os dois estão no Santo dos Santos. Só que no tabernáculo de Moisés, no lugar santo, eu tinha o incensário, ou altar de ouro, o altar de incenso. E no lugar santo dos santos, eu tinha a arca.
Então estava separado no tabernáculo de Moisés. Mas ele vê em Hebreus 9 o altar de incenso junto e não mais como era antes no tabernáculo de Moisés. Aí a pergunta surge: onde na verdade estava originalmente o altar de incenso ou altar de ouro? Deus sempre anda com o altar de incenso. De acordo com Apocalipse 8, o altar de incenso, originalmente, ele está na frente do trono de Deus. Apocalipse diz que tem um altar onde os anjos estão trabalhando. Tem 7 anjos aqui, trabalham em conjunto com os anjos mensageiros que vêm buscar o incenso aqui na igreja. Isso é forte, irmão. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Aos passos, porque as nossas orações, tributações, adorações ao nosso Senhor Deus, ela é através de orações, glórias, louvores ao nosso bondoso Deus. Com isso, vai fazendo fumaça quando a igreja toda junta, glória, glória, e aquele barulho de adoração e de oração é um incenso aromático, aquela fumaça, espiritualmente falando, é o incenso, que é o fumo de toda a igreja produzindo fumaça. A palavra fumo vem de fumaça. Então, com isso, ela vai produzindo exatamente, a igreja do Senhor, ela vai produzindo o incenso, a fumaça, certo? O incenso, que são as orações do santo. O que é isso? Os anjos de Deus colhem essas orações aqui na igreja. Leva para onde? Ó, eu tenho 24 anciões. Esses 24 anciões, eu tenho 8 de cada lado. 8 de cada lado, certo? 8 de cada lado. 24 anciãos. Conforme diz o texto de Apocalipse, capítulo 5, na sua leitura bíblica em classe, Apocalipse 5, versículo 6 e versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, 24 anciãos. Meus irmãos, 24 anciãos. O tabernáculo de Moisés, no tempo de Davi, foi dividido em turnos. Conforme o tabernáculo foi ficando envelhecido, uma parte ficou em Gibeão, outra parte ficou em Jerusalém. Então a parte que ficou em Jerusalém era somente a Arca da Aliança. E Davi, com a sua tenda, e colocou a arca dentro, fez um turno de 24 sacerdotes, no caso de 24 horas. Então, de hora em hora, se ministrava-se a Deus na tenda de Davi, por causa da presença da arca. Com isso, vocês observam em Lucas capítulo 1, versículo 5 e diante, quando o Zacarias, pai de João Batista, vai oferecer incenso. Na hora do incenso, tem pessoas lá fora, no átrio, orando. Então, eu tenho pessoas lá fora orando na hora do incenso. E o pai de João Batista, Zacarias, sumo sacerdote, ele vê o anjo. Então, aquele sacerdote, ele vê o anjo. E o anjo diz que as orações foram ouvidas. E de repente, onde é que está o anjo? No pé do altar de incenso. Com isso, os anjos trabalham no céu. Eu tenho 7 anjos que trabalham exatamente colhendo essas orações, irmãos. Se vocês lerem o versículo de número 9 da nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse 5, verso 9, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste
para Deus homens de toda língua, povo e nação. E o versículo 10, e para Deus nos fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas no versículo 8 diz, tendo todos eles, esses 24 anciãos, salvas de ouro, harpas na mão, e essas salvas de ouro estavam cheias de incenso, que são as orações do santo. Então esses 24 anciões, ele tinha uma salva, que é uma copa, cheia de incenso. Então, o anjo pegava exatamente as orações do santo na igreja e leva até essas copas 2. Olha o mecanismo, veja a estrutura, como a oração chega na presença de Deus e como Deus responde. Então, essas copas ficam cheias de incenso, que são as orações do santo. Essas copas estão aqui, aos pés dos 24 anciãos. Então são 24 copas, são 24 harpas, porque eles louvam a Deus. Eles têm a harpa para louvar a Deus, para glorificar a Deus, e Deus ouve aquela melodia, aquela música. E as copas que estão aqui, todas estão cheias de incenso. Por quê? Porque a igreja 24 horas não para de mandar incenso. Na verdade, no Brasil, na madrugada, há uma fabricação de incenso mais pouco do que durante o dia. Por exemplo, de 1h da madrugada até 5h da madrugada se fabrica pouco incenso. Então, o incenso, de acordo com o nosso fuso horário, como a igreja é mundialmente, ela fabrica incenso de hora em hora. E cada hora, onde é que eu vejo isso, irmãos? Conforme Lucas capítulo 1, versículo 5 e diante, que Zacarias foi orar a hora do incenso na sua turma, como era de costume os sacerdotes fazer isso na sua turma. Com isso, as pessoas ficavam lá fora orando e o anjo chegou ao pé do altar. Não é isso que acontece? Um anjo vem, colhe as orações, leva exatamente para as taças, que são as copas. Depois tem 7 anjos que são ministradores do trono. Esses 7 anjos trabalham exatamente tirando as orações das copas, enchendo o seu incensário. Depois ele pega os seus incensários e leva para o altar de ouro, o celestial, Apocalipse 8, e deposita em cima do altar de ouro. E aquele incenso, ele passa a ser queimado. Com aquela fumaça que é feita diante do altar de incenso de ouro, Deus começa a cheirar. Deus começa a receber o incenso. É aqui que é revelado o mistério da resposta das nossas orações. O salmista disse, o próprio Davi, que as nossas orações são agradáveis às suas narinas. Então Deus começa a responder com as suas narinas. É nas suas narinas que Deus começa a receber as nossas orações. E muitas orações Deus responde, porque são oradas como convém. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. E quando Deus, já nesse estágio, que são queimadas e faz uma fumaça, e Deus começa a receber nas suas narinas, é aqui que Deus vê o João, vê a Maria, vê o José, sabe de tudo que ele falou. Com isso, Deus responde às orações através das suas narinas. Glória a Deus. Com isso, meus irmãos, nós estamos mostrando que o altar originalmente estava no trono. Então, com o pecado, Deus, por misericórdia, empurrou o altar de incenso para fora. Isto é, o tipológico. Deus colocou o altar perto dos homens, mais próximo. Aonde? No lugar santo. Antes só era o Éden.
só era o lugar santíssimo. Mas depois, quando o homem pecou, o homem foi expulso. Com isso, o homem agora passa a adorar fora do Éden, fora do jardim do Éden. Com isso, Deus pretende trazer o homem de volta na adoração. Por isso que era primeiro passar pelo altar de sacrifício para poder chegar na adoração. Por que primeiro no altar de sacrifício? Porque Gênesis 3:21, Deus derramou sangue, mostrando que o caminho de volta estava aberto. Deus mostrou que o caminho de volta está aberto. Nós podemos voltar às nossas origens, ao nosso Éden. Mas como o homem pecou e depois veio a morte, agora Cristo, através da sua morte, da sua cruz, pela sua mensagem, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Hebreus 12:22-24. Com isso, nós voltamos para o nosso Éden, mas o celestial, onde está miríades e miríades de anjos, nosso Deus, que é o justo juiz, e a Jesus Cristo, o nosso Consolador. Com isso, meus irmãos, aqueles que vão direto para o altar, sem passar pelo altar de sacrifício, estão louvando só com os lábios. Por isso que na lição fala que muitas pessoas louvam, mas somente com os lábios, porque são orações sem sangue, são orações sem sacrifício. Precisamos, primeiro passo, aceitar Cristo como meu substituto. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Muitas pessoas louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que as crianças fazem um perfeito louvor, porque elas usam o coração para adorar a Deus. Adorar a Deus sem o coração só é hipocrisia, só é vozes e palavras sem nenhum efeito. Nossas orações só poderá ter efeito se ela primeiro passar pelo Calvário, se primeiro tiver Cristo como meu Salvador pessoal, se eu aceitar que Cristo me substituiu, aí eu tenho acesso, porque o sangue da nova aliança abriu esse novo caminho e agora eu tenho acesso a Deus. E a ousadia, conforme diz o nosso textuário, porque os querubins, os véus, a espada não mais me alcançará. Eu agora tenho um caminho livre, um acesso livre, porque Cristo já foi na minha frente, tirou os querubins, tirou os véus e agora a porta está aberta. Eu posso chegar até o meu Deus através do caminho que Cristo é. João 14:6. Com isso, meus amados irmãos, nós vamos apresentar o nosso vídeo extra. Quem pode participar do vídeo extra? Nossos irmãos que estão ajudando este canal, a manter este canal, com as suas doações voluntárias, de qualquer valor. Nós enviamos todas as aulas desse trimestre, até a última aula, esse trimestre corrente. Então, se você fizer qualquer doação, nós já enviamos a nossa aula extra desse trimestre, até a última aula. Deus abençoe. Quer nos ajudar? Vamos deixar os nossos dados aí abaixo do vídeo e vocês entram exatamente em nossa comunicação com o Zap, enviando o seu comprovante. Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu ministério e até a nossa próxima aula, querendo Deus. Amém. Lembrando, meus irmãos, que nosso vídeo extra, nós vamos fazer continuação desse assunto, com mais aprofundamento bíblico. Vamos falar sobre a fumaça, que o sumo sacerdote entrava e não morria, conforme diz o texto. Por que a fumaça? Para o sacerdote não morrer. Então é essa a nossa aula extra. A fumaça para que o sacerdote não morra no altar. Deus te abençoe e até lá.